Fala, meu aluno! Vamos agora para o item de número 96. Olha o que o item colocou para a gente. Ele diz que se a função f de t for uma função polinomial de grau 3, então necessariamente, toma cuidado com essa palavrinha, viu? Então necessariamente f de t terá pelo menos duas raízes reais. Certo ou errado esse item? Não sei, Pedrinho. O que a gente vai fazer com isso? Bem, a gente tem uma teoria dentro do estudo de polinômios que ocorre o seguinte. Se eu tiver uma função polinomial cujo grau seja ímpar e, além disso, a gente tiver coeficientes reais, ou seja, a gente vai ter aqui duas obrigações, para isso que eu vou falar aqui agora para você. Obrigatoriamente, esse meu polinômio tem que ter grau ímpar, beleza, fechou. Confere com esse item, porque o 3 ele é um número ímpar. Show de bola. A outra coisa que eu preciso é que os coeficientes sejam reais. Então, a gente tem duas situações que eu preciso que ocorram. Para isso que eu vou falar agora, está valendo. Peraí, o item 96 não disse que os coeficientes são reais. Então, a gente não consegue falar muita coisa. Vamos voltar para o texto da questão. O texto da questão, ele também não falou em momento algum que a gente tem coeficientes reais. Então, já vai ser furada isso aqui que eu vou colocar para você, que é a única teoria que a gente tem sobre esse tipo de assunto. Beleza, Pedrinho, mas mesmo assim, o que isso daí fala para a gente? Se você tiver grau ímpar e os coeficientes são reais, você pode afirmar o seguinte, que o seu polinômio obrigatoriamente vai ter pelo menos uma raiz real. Então, significa que o polinômio tem pelo menos uma raiz real. Então, você só consegue garantir com isso daqui que ele está colocando para a gente, esses dois tópicos aqui, que ele vai ter pelo menos uma raiz real. E nem exatamente isso daqui que ele colocou para a gente, de pelo menos duas raízes reais. Então, só com isso que eu coloquei aqui para você, você já pode falar que esse item está o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso. Ou seja, supõe ainda que tem coeficientes reais. Se tem coeficientes reais, na verdade a gente vai ter o quê? Pelo menos uma raiz real. E não duas raízes reais como ele colocou ali pra gente. Então, a gente não consegue garantir as duas raízes como ele falou ali. Tudo bem? Mas, Pedrinho, se os coeficientes forem números complexos quaisquer, aí pode acontecer de todas as raízes serem complexas. Eu não consigo garantir nenhuma raiz real. Então, quando o grau é ímpar, e se os coeficientes são reais, eu só consigo garantir pelo menos uma raiz real. Aí você vem e me questiona, mas, Pedrinho, e se eu for lá pro gráfico e desenhar isso daqui? Pedrinho, tá dando uma vontade violenta de fazer o seguinte, ó. Eu sei que isso daqui é uma raiz da função. Nesse 12, porque é exatamente o ponto onde a função vale zero. Perfeito, concordo com você. Mas, Pedrinho, se a gente continuar com esse gráfico para cá, ó, sobe, aí vai indo para a esquerda, esse gráfico aqui ele não vai descer e tocar? Não consigo garantir isso, porque pode acontecer do gráfico fazer o seguinte movimento, olha, dele vir aqui e descer e depois, ó, subir. E não tocar no eixo X, que aí a gente teria uma única raiz real, e se esse tipo de movimento acontecesse, significa que as outras raízes seriam complexas, ou seja, estaria no campo dos números complexos. Tudo bem? Então, a gente não consegue garantir que esse gráfico ele vai tocar esse eixo horizontal que está aparecendo para a gente. Ficou claro isso? Tranquilo essa ideia? Então, veja que tem que ocorrer essas duas situações para a gente poder ter aquela justificativa. Então, o item ele ficou com algumas falhas, por isso que esse item vai ficar errado, falso, incorreto, mentiroso. Tranquilo, amigo? Beleza isso? Veja que são itens que foi só teórico, a gente não fez conta alguma. Apenas análise de gráfico. Fechou? Então, forte abraço para você, continue na luta e continue acompanhando aqui a resolução dos nossos itens.